Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal de Referência. Eu sou a Ana Regina Ramos e estamos aqui para o nosso direto mensal do Entrela Live. Nós iniciamos este direto no Instagram, como temos vindo a fazer na última edição, mas, entretanto, depois de algumas questões técnicas, decidimos iniciar aqui no Facebook e, por isso, peço que nos acompanhem. Vamos aqui falar sobre a reabertura das salas de cinema e, por isso, continuem desse lado aqui para esta nossa noite de comentário. Vamos ter aqui a Joana Aleixo, que é responsável pela rubrica do Entela, que semanalmente traz sugestões do mundo do cinema, e também o nosso convidado especial, que é Sebastião Maia, ator e encenador. Vamos então aqui adicioná-los aqui ao nosso direto. Olá, Joana. Olá, Sebastião. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Ora, obrigada aqui por teres aceito o nosso convite, Sebastião. Vamos aqui iniciar aqui o nosso debate sobre as salas de cinema, mas não antes, sem fazermos aqui uma pequena introdução sobre aqui as mudanças, só para quem nos está a assistir, também ficar um bocadinho a par dessas questões mais informativas. As salas de cinema reabriram numa das últimas fases aqui do nosso plano de desconfinamento em Portugal e contou com algumas alterações ao modo como funcionavam antes, entre elas o respeito por algumas das medidas que já vigoram no nosso dia-a-dia, como o distanciamento físico, e também a obrigatoriedade de usar máscara, e também houve ainda a alteração de higienização dos espaços e também uma definição dos circuitos de circulação. Depois ainda houve uma outra alteração que, na minha opinião, também foi um pouco mais falada, porque era algo que fazia parte da experiência de ir ao cinema, que foi a proibição de venda de pipocas e também de bebidas, e nós vamos aqui comentar isso tudo hoje, por isso fiquem desse lado. Antes também de passarmos a essa questão, eu ia perguntar aqui ao Sebastião, uma vez que ele é profissional desta área da cultura, é ator e encenador, também é formador e dramaturgo, e por isso, Sebastião, queria saber, aqui do teu ponto de vista como profissional desta área, o que é que no fundo a pandemia veio mudar ao teu dia-a-dia e o que é que fazes atualmente? Assim, a pandemia é um pau de dois bicos, porque por um lado há uma fruição artística grande, acho que a pandemia trouxe mais tempo para fazermos coisas que antes do Covid não faríamos. Por exemplo, eu antes do Covid não lia quase nada, ou lia um capítulo por dia, agora ando a ler quase 2 livros por mês. Isto parece assim, para mim parece uma grande coisa, porque eu de facto não lia 2 livros por mês, mas agora tornou-se uma realidade. E por outro lado, há uma grande desmotivação, eu noto, porque estamos mais tempo parados, mais tempo em casa, já conhecemos estas paredes, portanto não há muita motivação para... Eu já me senti muito desmotivado, agora está ok, já o desconfinamento já começou há muito, por isso eu volto aos meus afazeres, isto é, eu basta como tu disseste, sou formador de teatro, dou aulas no Espaço T, que é uma associação para apoio à integração social e comunitária, aqui do Porto, e então eu já dou aulas presenciais, ainda que de máscara e distanciados, mas neste momento estamos a ensaiar uma peça que vamos apresentar em outubro, julgo eu. E, portanto, estamos a ir devagar, isto é um processo que se vai devagar, também... É lógico que o que se sabe hoje não se sabia o ano passado, a respeito, não é, destas coisas de vacinação, destas coisas dos planos de contingência, porque isto vai mudando,
Mas isto acaba por pender para os dois lados. Por um lado, podes ter um grande momento de exposição artística e dares tempo ao teu tempo, ao tempo que precisas, que sentes que precisas, mas por outro lado pode ser também um motivo de desmotivação, falo claro, dos confinamentos, porque são muito exigentes e no primeiro, se calhar, que foi o ano passado, não estaríamos tão preparados do que estamos agora, do que estávamos neste segundo confinamento deste ano. Por exemplo, eu posso dizer que o Zoom é uma das coisas que eu acho que vai ficar da pandemia, vai ser uma das prendas, porque antes do Covid não fazíamos ideia do que era o Zoom. Depois no primeiro confinamento, já todos sabemos que era o Zoom, portanto já tínhamos reuniões de Zoom e agora também já temos conversas de Zoom, de vez em quando. Portanto, vai ser uma das coisas que, para o bem ou para o mal, vai ficar. Depois há outros hábitos que ficarão também, porque isto, como qualquer bicho, deixa um rasto. Portanto, e nós na cultura, não é um clichê, mas também não, as pessoas já sabem, porque nós na cultura, a cultura foi um dos setores mais afetados com isto. E a cultura agora reabriu e isto parece uma lefada de ar fresco, porque ainda que com medidas de segurança, os teatros e os cinemas já podem fazer a atividade regular, já podem fazer a programação mensal ou diária. Mas isto está tudo um bocado... Estamos todos um bocado a palpar terreno, não é? Há coisas que se mantêm no digital, há coisas que ficarão sempre presenciais, ainda com a máscara, a licença de segurança. E acho que é isso. Acho que é viver o momento, acima de tudo. Muito bem. E agora queria também aqui saber um bocadinho de vocês os dois, destas regras, no fundo, destas novas condições que toda a gente tem que cumprir para poder ir às salas de cinema. Queria saber, na vossa opinião, se acham que isso poderá ser um fator que pode impedir algumas pessoas de ir ao cinema, até por uma das razões que enumerei aqui, de uma parte da experiência do cinema, por exemplo, das pipocas, já não poder ser feita. E se calhar começava por ti, Joana. Olá, boa noite, obrigada a todos que estão aí desse lado. Olá, Ana, Sebastião. Realmente existem restrições e medidas que vão ficar e nós não sabemos por quanto tempo teremos de ir ao cinema nessas condições. Realmente, como disseste, Ana, existe aí a questão de comer pipocas e de beber algo que realmente é inerente à experiência que normalmente se tem no cinema, não é? Portanto, nós sabemos que esta realmente é uma experiência cultural que eu penso que bastante jovens e não só gostam do cinema, e acho que este regresso das salas de cinema é algo bastante importante para a cultura e para todos os que apoiam a cultura e que gostam do mundo do cinema. Mas, para além disso, e como nós já tivemos também uma live aqui dedicada às plataformas de streaming, realmente o que aconteceu esta pandemia e algo que nós percebemos é que o cinema já não é nem se faz apenas nas salas de cinema. Portanto, o cinema agora também é a nossa televisão, é o nosso tablet, é o nosso computador, onde qualquer dispositivo onde esteja presente a nossa plataforma de streaming de eleição, que a gente gosta de subscrever, Disney+, HBO, Netflix, seja qual for. Portanto, o que nós percebemos é que realmente, perante a pandemia, perante o confinamento, como o Sebastião até disse, há hábitos que se vão manter, outros que não, uns que se ganharam. Portanto, eu acho que as plataformas de streaming ganharam aqui um campo muito grande, um espaço muito grande em termos de subscritores, visto que em 2020 as visualizações de plataformas de streaming ultrapassaram as visualizações da televisão tradicional. E eu acho que isso vem a provar efetivamente a importância que as plataformas de streaming ocupam e que têm vindo a ocupar cada vez mais para os jovens. No sentido aqui, fechando aqui um bocadinho o leque e falando de Portugal em particular,
nós percebemos que, aliás, mediante um inquérito que foi feito por um observatório, a Netflix é realmente a plataforma de eleição dos portugueses. No entanto, foi feito um inquérito que nos diz que cerca de 84,4% dos portugueses, mesmo após o confinamento, não têm interesse em cancelar a sua subscrição. Por isso, conseguimos ver aqui que, apesar das pessoas terem assinado mais esse tipo de plataformas, também se reverteram. Porque mesmo com a nossa vida a voltar aos poucos à normalidade dentro dos possíveis, as pessoas não têm interesse em se desfazer das plataformas. Isto a propósito de Sebastião ter dito ganhar hábito e de criar aqui novas rotinas. Eu acho que realmente o cinema em casa faz parte de uma nova rotina. Portanto, eu não acho que isso anule de forma alguma a experiência cultural que se tem numa sala de cinema, e acho que, apesar de todos considerarmos um bocadinho desagradável, porque já estamos tão habituados a comer umas pipocas e a ver um filme, não é? Numa sala de cinema, acho que esses fatores não são efetivamente decisivos para as pessoas deixarem de ir ao cinema, porque, afim e ao cabo, nós acabamos por ter esse tipo de restrições em qualquer sítio que a gente vá, quer seja para entrar numa loja, quer seja para tudo. Portanto, a máscara, o distanciamento estão na nossa vida num sítio em que nós temos de estar de máscara, não podemos comer. Portanto, a não ser que seja uma restauração ou algo do género. Portanto, acho que isso não é um fator, esse conjunto de medidas já é um conjunto de medidas normal, muito natural no nosso dia-a-dia. Não penso que, na minha opinião, seja algo que vá aqui ser decisivo para as pessoas irem ou não ao cinema, mas temos que ter em conta que as pessoas agora têm cada vez mais o cinema em casa e à disposição do seu conforto. Muito bem. E tu, Sebastião, no teu caso, concordas aqui com a posição da Joana? Eu falando das pipocas, eu posso dizer que não sou muito... Ok, percebo, mas não sou muito adepto de pipocas no cinema. Eu era aquele maroto que roubava as dos outros quando eles compravam. Portanto, eu nunca comprava para mim, porque eu não sou de comprar pipocas para ter um... Até porque eu não gosto muito da mastigação, das pessoas a comerem pipocas, enquanto eu acho que o filme é para ser vivido, acima de tudo, pelo áudio e pela imagem. Eu acho que alguém já comentou aí, houve aí um comentário sobre isso. Qualquer som que há de fora, para mim, é distrativo. Mas pronto, eu concordo com a Joana no que diz respeito ao streaming, porque há um crescimento, obviamente. Tu, em 2017-18, tinhas a Netflix, era a única, depois chegou a HBO Max, agora, Disney Plus, Star, que é do Disney Plus, e agora já estão a falar de uma Paramount também, com novos filmes. Portanto, neste momento, as plataformas de streaming estão a crescer a olhos vistos. E isso é uma coisa que o cinema está a ter em conta, e para mim o cinema está... Não é a regredir, mas é... Eu acho que há menos espectadores que vão ao cinema por causa mesmo disso, porque querem... Porque se calhar não estão muito confortáveis a sair de casa... e querem desfrutar de cinema, de home cinema, no seu computador, tablet ou telemóvel, e portanto há este crescimento agora dessas plataformas, mas é sempre bom ver um filme no cinema. Nada é comparável com uma tela grande com um áudio gigante. Pá, isso é uma experiência totalmente imersiva, que eu acho que só quem tiver um bom surround sound em casa é que pode ter. O resto, o cinema é único, porque lá está toda uma imagem, um som que se perde em casa. Mas agora, por exemplo, a Warner, o que está a fazer é pôr os filmes no cinema e em streaming também, quase ao mesmo tempo, porque eles pensam assim, ora bem, isto agora há pessoas que vão ver no cinema, há pessoas que vão ver em casa, portanto vamos pôr o mesmo filme nas duas, em streaming e em cinema.
isso acho que é fixe, porque quem não quer ir ver aquele filme não precisa estar chateado, mas porque o filme vai-lhe chegar a casa ou 1 ou 2 Que dias. é o que vai acontecer agora com a HBO Max. Sim. As plataformas, o streaming está a ter e aliás vemos isso nos Oscars também muito, porque cada vez mais filmes nomeados são de plataformas de streaming, portanto a Netflix neste momento também eu chamo a rainha do streaming, porque já existe há muito tempo, portanto também há mais subscritores, mas também há outra, a Disney está a ter um sucesso estrondoso também, e a HBO nem se fala, portanto isto é, como eu costumo dizer, é a guerra de Hollywood versus streaming, é quem é que vence esta batalha. Há uns dias vi uma imagem interessantíssima na net, que era o monte onde está Hollywood passar a estar Netflix. E o Hollywood a cair por terra. Mas acho que é fixe voltar ao cinema, e ainda com medidas, com máscara e com distanciamento. É fixe voltar. Sem dúvida. E faz bem à mente. Exato, e aqui estamos a falar de alguns dos temas que já abordamos aqui em edições passadas, já falámos aqui, eu e a Joana já abordamos aqui a questão das plataformas de streaming estarem a ganhar cada vez mais lugar na passadeira vermelha, por assim dizer, nos grandes prémios de cinema, e por isso esta é uma questão que também temos vindo aqui a acompanhar, e falar sobre a reabertura das salas de cinema também tem tudo a ver com os filmes que estão em cartaz. E vou só dar aqui uma nota sobre aqueles que estão em cartaz ainda, e também vou dar aqui só a nota de um filme que teve a estreia hoje, e depois também vou querer saber aqui, no caso do Sebastião, quais é que ele já viu, e também aqui uma opinião sobre o cartaz no geral. Aqui, segundo o site do Cinema Nós, temos aqui o filme Caros Camaradas, também Godzilla vs Kong, o filme O Pai, Santuário das Sombras, Terra de Ninguém, depois um filme de animação, o Tom e Jerry, depois também um filme com Angelina Jolie, Aqueles que Me Desejam a Morte, Jantarada de Amigos, Minari, Monster Hunter, e também o Charlatão, e Spiral, o novo capítulo de Saw, e de Reckoning, o derradeiro julgamento. Houve ainda algumas estreias no dia 20 de maio, Billy, Estados Unidos versus Billie Holiday, Marighella, O Mauritano, Peter Rabbit, Coelho à Solta, um filme de animação, Prazer, Camaradas, Protótipo e Um Homem Furioso. Hoje, segundo aqui o site do Cinema Nós, houve aqui a estreia do filme Um Lugar Silencioso 2. Ora então, Sebastião, voltava aqui a ti e queria saber, na tua opinião, queria saber primeiro se já assististe a algum destes filmes, se já voltaste ao cinema, a uma sala de cinema, e qual a tua opinião sobre esse filme que tenhas ido ver? Olha, curiosamente vi tudo em casa. Vi tudo, não, minto. Vi 3 em casa. Os 3 únicos que vi foram O Pai, o Minari e o Godzilla vs. Kong. Vi tudo em casa. Mas posso dizer que eu, pronto, o Godzilla e o Kong, pronto, é um blockbuster. São duas bestas muito amadas pelo público mundial, e elas tinham que entrar em confronto de uma maneira ou de outra. Portanto, eu sempre disse isto, porque isto para dar um blockbuster à série tem que meter aqueles a se lutar um com o outro, porque aí é que eles iam ter blockbuster. O The Father, curiosamente, ganhou o Oscar para o Sir Anthony Hopkins, que aos 83 anos faz, na minha opinião, um dos papéis mais refinados da sua carreira.
a par com o Silêncio dos Inocentes. Claro que são personagens totalmente diferentes. Num é um assassino e no outro é um senhor idoso que sofre de demência. Uhum. No caso do pai, tem uma particularidade que eu acho interessante, mas que eu não vou contar aqui porque estaria a correr o risco de ser spoiler e não queremos isso. As pessoas têm que ver para descobrir. Mas é uma performance muito, muito exigente do Sir Anthony Hopkins e muito, muito atual para os dias de hoje, porque há cada vez mais pessoas a sofrer deste tipo de demência e é preciso entendê-las acima de tudo. Depois, o Minari também vi aqui em casa. Eu gostei, acima de tudo, pela prestação da... agora não me lembro do nome da senhora da Coreia do Sul. Yong Jun-ho, que faz de melhor atriz, que ganhou o Oscar de melhor atriz secundária, perdão, e que faz de avó da família. Pá, um papel extraordinário. E acho que a Coreia do Sul está aqui a ganhar. Deixa-me só dizer isto: a Coreia do Sul, eu acho que está a ganhar aqui um lugar especial em Hollywood desde que o Bong Joon-ho venceu com os Parasitas. Eu acho que os olhos estão todos postos na Coreia e os gajos são muito bons. Portanto, Hollywood tem que estar atento ao cinema coreano, porque tivemos este sempre do Minari, tivemos o Parasitas. Isto há aqui é sinal de que há aqui qualquer coisa que está a crescer e que precisa de ser bem analisada. Portanto, eu quero muito ver Um Lugar Silencioso parte 2, primeiro porque vi o 1 e seria uma estupidez não ver o 2. E depois porque no cinema eu vi um em casa e no cinema aquilo ganhou uma outra dimensão, não é? Que o filme são muitas partes em silêncio, no cinema até sente-se aquela adrenalina, o coração bater, portanto é mais fixe. É diferente. E o Spider também gostava de ver. Mas eu vi estes três, vi o The Father, o Minari e o Godzilla vs. Kong. E se eu agora te perguntasse qual dos três é que aconselhavas mais as pessoas irem ver, qual é que tu dizias? Eu estou aqui dividido entre o The Father e o Minari, porque são os dois muito bons. Mas eu diria The Father, por causa do desempenho do Sir Anthony Hopkins e também pelo desempenho da Olivia Colman, que faz de filha dele, que também está muito boa. Portanto, eu digo The Father. E é um bom filme para ver. E porque ajuda-nos a pensar sobre um tema que é a demência, que está muito em voga e muitas vezes não sabemos como lidar com isso. Portanto, recomendo o The Father, sim. Se bem que o Minari está em segundo lugar. A ir ver. Ok, muito bem. Antes de passarmos aqui à outra questão que eu tinha aqui para vocês, queria só lembrar a quem nos está a assistir que podem sempre comentar aqui e fazer questões para a Joana e para o Sebastião responderem. Aparecem aqui os vossos comentários, por isso estejam à vontade para o fazer. Joana, ia agora voltar para ti e perguntar-te qual é que tu achas que será o impacto, e que está a ser, no fundo, da reabertura das salas de cinema para o setor da cultura e também, no fundo, para a sociedade em geral. Eu acho que o impacto será extremamente positivo. Eu acho que a pandemia também nos veio ensinar muitas coisas, e não só ensinar, relembrar coisas que nós na realidade já sabíamos, mas que na euforia do dia a dia, de vivermos tão rápido, nos esquecemos. E então eu acho que o confinamento e a pandemia veio relembrar a todos a importância da cultura nas nossas vidas, porque quando nos vimos todos em casa, alguns em teletrabalho, outros mais jovens não é? Com telescola apenas, vimos-nos a querer ler um livro quando as livrarias fecharam
houve muita gente revoltada por não se vender os livros. Portanto, as pessoas não se chatearam. A roupa, por exemplo, era vendida na mesma. Os livros pararam de ser vendidos. Mas pronto, essa é outra questão que daria também outra conversa interessante. No entanto, as pessoas queriam ler, as pessoas queriam jogar, as pessoas queriam ver filmes, as pessoas queriam ver teatro, música. Portanto, algumas coisas nunca foram realmente retiradas, não é? Retiradas do nosso dia-a-dia, mas outras foram. Portanto, o teatro, o cinema, que também acabaram por se reinventar aqui com as plataformas de streaming, companhias de teatro que lançaram as suas peças online, obviamente, mas, como nós estamos a dizer aqui, e o Sebastião também o disse, nunca é o mesmo. Ver um filme em casa nunca vai ser igual do que ir às salas de teatro. Por isso, eu acho que as pessoas realmente já perceberam que têm que dar valor não só ao cinema, mas à cultura de uma forma geral. Por isso, eu acho que este regresso às salas de cinema acaba por ser muito positivo. E acho que as pessoas veem de certo, de uma forma geral, este regresso como uma alegria, porque realmente foi muito tempo também sem ir às salas de cinema, sem ter este privilégio de assistir a estes conteúdos, que, como o Sebastião também disse, aqui a questão que o Sebastião falou de pensarmos e de refletirmos sobre a mensagem que o filme nos dá. Eu acho que o cinema é muito isso, o cinema e o teatro, e a sua função social também passam por aí, por transmitir uma mensagem. E se nós sairmos daquele filme, daquela sala, a refletir e a pensar naquilo que nós vimos, então eu acho que a missão cultural foi cumprida. Portanto, acho que este impacto, e digo isto também de uma forma bastante feliz, principalmente para mim e para o Sebastião, que gostamos, e para toda a gente, porque acho que não há ninguém que não goste efetivamente de cinema e da cultura. Acho que é muito positivo e acho que realmente aqui as regras de restrição não vão ter impacto nesta afluência nas salas de cinema, porque já é algo habitual do nosso dia-a-dia. Portanto, qualquer sítio que nós vamos ou qualquer coisa que nós tenhamos que fazer, tem sempre aqui as regras, as restrições, as regras de segurança, e o cinema não é diferente. Por isso, acho que realmente este impacto vai ser muito positivo e fico feliz, e penso que muita gente ficará e estará neste momento feliz com este regresso finalmente às salas de cinema e com bons conteúdos em cartaz. Muito bem. E na tua opinião, Sebastião, uma vez que também és aqui da área da cultura, isto também é no fundo uma felicidade também para ti como profissional da cultura. Sim, seguramente. Falaste aí da mensagem, que, Joana, eu acho muito importante, porque um bom teatro é aquele que dá as perguntas, mas não responde, ou seja, deixa o público a pensar, tal como a arte, né? Que a arte é fixe quando faz as perguntas, mas não responde. Deixa-te a pensar o que é que pode ter acontecido. Isso no fundo é boa arte, não é? Um bom filme, é aquele que tem um bom argumento, que te faz querer ler coisas sobre isso, que te faz ali investigar o que é que o realizador quis dizer com aquilo. Uma boa peça é uma peça que bem estruturada, que tenha uma história bem delineada, com uma boa escrita acima de tudo, que nos deixa aqui algumas perguntas. E, no fundo, esta também estamos a falar que é importante na vontade de provocar, não é? Por isso é que a arte se faz, não é? Para provocar, para mexer com as nossas entranhas. Senão podia-se fazer um filme, uma peça, e não tinha o mesmo impacto. Se tu vais ver por exemplo, eu peguei no The Father, e tu vais pensar naquilo da demência, e tu se calhar vais investigar sobre isso, é fixe, deixou ali qualquer coisa que te faz investigar sobre isso. Agora, se tu, por exemplo, vais ver uma peça, depois ficas a pensar, espera aí, será que aquele personagem, então, mas o que é que...
então aconteceu isto, é que eu não tinha pensado desta forma. É que a arte permite nós pensarmos de maneiras diferentes. Isso é que é fixe. E acho que é bom nesta altura do desconfinamento, como eu disse no início, os teatros estarem a abrir os cinemas, porque estávamos todos fartos de estar em casa e agora é bom voltar. E eu lembro-me quando os teatros abriram no ano passado, depois do primeiro confinamento, aquele que ninguém se quer lembrar, e pá, eu oferecer-me um bilhete, eu comprei, já não me lembro, e pá, e eu sorri a olhar para ele, quer dizer, ter um bilhete nas mãos ao fim de 2, 3 meses, pá, é uma coisa que já estávamos a precisar. Esta coisa de que peça é que vais ver hoje, que filme vais ver hoje. E não é que tínhamos muito antes da pandemia, posso ir contigo, posso ir contigo, ainda não sei o quê. E passa-se ali um bom bocado a ver um filme ou uma peça, pá. Mas lá está, no confinamento não tinha-se isso. Estava tudo fechado, mas eu acho que é fixe, eu estou contente, sim. Agora os desafios são sempre para melhorar. Exatamente. E Joana, eu agora perguntava-te, no fundo, ia-te pedir que fizesses aqui um bocadinho um resumo daquilo que foi o Intel durante este mês, no fundo, aquilo que tu destacas, para também os nossos ouvintes terem aqui também algumas sugestões neste sentido, mais na vertente de conteúdos da Netflix, que é mais aqueles que tu selecionaste para este mês. Exatamente, Ana. Então, tivemos 4 conteúdos. Secret Magic Control Agency, Hasta el Cielo, Why Did You Kill Me e Seaspiracy. Portanto, estes foram os 4 conteúdos que eu acabei por abordar. O primeiro, Secret Magic Control Agency, é um filme de animação que está bastante engraçado porque acaba por ser aqui... Eles pegam na Hansel e Gretel, já personagens icónicas do mundo da animação, e dão-lhes vida de uma forma diferente. Acho que o filme está bastante convidativo e realmente acabam por aproveitar aqui 2 personagens que já têm anos e anos, uma história que todos conhecemos e acabam por lhes dar uma nova vida. Hasta el Cielo, um filme espanhol que na Netflix também tem vindo cada vez mais a subir desde o ano passado, aqui os conteúdos espanhóis. Na minha opinião, um bom filme para passar um serão. Não nos deixa grande mensagem para refletir, mas serve perfeitamente para passar um serão, para nos entreter, digamos. Depois, Why Did You Kill Me, já mais em formato de documentário. Documenta aqui uma morte na América, que para quem gostar de crime, de documentários que são documentam histórias reais, também é bastante interessante, e aqui a influência das redes sociais nos crimes. E por fim, e é aquele que eu acabo por destacar destes 4, o Seaspiracy. Portanto, um documentário que também já foi bastante falado, que nos mostra a triste realidade das pescas comerciais. Devo dizer que, e estava a ouvir há bocado o Sebastião a dizer que realmente um bom filme, uma boa peça, é aquele que nos deixa a pensar e que até nos faz ler mais sobre o assunto. E realmente este mês, destes 4 conteúdos, este documentário Seaspiracy foi o que realmente me deixou a pensar. Me fez procurar mais informação na internet, me fez compreender melhor o conteúdo que me tinha sido apresentado. Este conteúdo realmente é chocante, mostra uma realidade que nós não estamos nitidamente à espera, e a falsa realidade realmente das empresas, que muitas vezes acabam por transmitir uma mensagem e depois fazem outra, coisas como a poluição, aqui a escravatura, até nas pescas, são temas que acabam por ser abordados neste documentário e que eu aconselho vivamente, destes 4 conteúdos deste mês,
que vejam, porque acho que este documentário em específico, acaba por nos abrir horizontes e acaba por espelhar uma realidade que muitos terão em mente, mas outros não. Então é sempre importante nós alargarmos os nossos horizontes, aprendermos coisas novas e ter cada vez mais noção da realidade e do mundo em que vivemos. Infelizmente, esta é uma triste realidade. Não vou dizer que seja algo feliz a conclusão e o que nos é apresentado, mas é importante para que nós consigamos refletir, pensar e de alguma forma este acaba por promover uma mudança de comportamento e eu acho que este documentário acaba mesmo por fazer com que as pessoas possam mudar efetivamente o seu comportamento dia a dia. Por isso, sem dúvida que deixo aqui a minha recomendação de uma forma geral para os 4, para lerem e perceberem, para lerem as críticas e perceberem se vos interessa realmente ver ou não este conteúdo, porque nem todos gostamos do mesmo e realmente eu aqui acabo por falar em filmes, em documentários, em animação, em terror, portanto, acabo por abordar todos os temas para que vocês também se consigam enquadrar e, ao ler as críticas, percebam se realmente vão ou não gostar à partida desse conteúdo. Portanto, destes 4, realmente elevo aqui quase como um número 1 o Seaspiracy, que é realmente um documentário a ver, não podem mesmo falhar. Muito bem, já temos aqui sugestões para vermos em casa. Não sei se viste este conteúdo. Não vi, não. Mas já muita gente me fala dele também. Então fica aqui, tens mesmo que ver. Tens mesmo que ver. Okay. Já temos aqui sugestões para ver em casa, pela Netflix, já temos também sugestões para ir ao cinema e ver estes filmes aqui que falámos com o Sebastião. Agora, ia pedir-vos só para deixar aqui um apelo, no fundo, às pessoas para consumirem estes conteúdos, quer na sala de cinema, quer também através da Netflix e dessas plataformas. Algo que vocês queiram deixar neste sentido. Sebastião? Queria apelar às pessoas que vão ao cinema e que vão ao teatro, consumam cultura, porque a cultura precisa de ser reacendida e a chama precisa de ser reavivada. Portanto, vou cair um bocado no clichê outra vez, mas os apoios para a cultura são mesmo, se não inexistentes, estão mesmo não há. Portanto, mais do que nunca agora é o momento de consumir, de ajudar quem precisa, e é triste dizer que há artistas a passar fome no ano passado devido às péssimas condições. Há companhias que acabaram por causa disto. É triste dizer, mas também deixo aqui uma mensagem de esperança, porque há cada vez mais no cinema, há streaming, há novos filmes, há novos documentários que nos deixam a pensar. Eu tinha aqui uma sugestão que eu queria dizer, não sei se posso. Podes, à vontade. Queria deixar aqui porque eu falei da mensagem, né, e falamos aqui dos filmes, então lembrei-me, eu vi antes dos Oscars, por acaso ganhou a melhor curta-metragem em live action, chamada Two Distant Strangers, que é uma curta-metragem de meia hora sobre um indivíduo de raça negra que acorda e que é morto por um polícia branco. E a curta é toda assim, portanto, isto é tipo Groundhog Day, aquele filme que tu acordas e fazes a mesma coisa, Ao invés de fazer a mesma coisa, o polícia branco mata o indivíduo de raça negra de maneiras diferentes, mas acaba por matá-lo. No fundo, foi que fizeram essa curta-metragem em homenagem ao que aconteceu ao George Floyd, porque foi depois disso, e aliás, a curta também é sobre isso.
no fundo, o polícia branco acaba por matar o polícia negro. Lá está. E uma das frases que há nessa curta, não quero contar muito, é I can't breathe, exatamente o que o George Floyd disse. Portanto, mais do que nunca, esta curta é atual. Também para se perceber o que aconteceu ao George Floyd. Portanto, eu deixava aqui no sentido de alerta, de que vejam, acima de tudo, o cinema está a procurar aliar-se a causas sociais e humanitárias. E é cada vez mais, os Oscars também, há cada vez mais apelo para essas causas, para documentários que nos façam pensar, para filmes que nos façam pensar, para querer ler mais, ver mais, o teatro também, e pronto, é isso. E relembra só aqui, para quem nos está a ver, onde é que podem assistir a essa curta-metragem que referiste? Eu acho que está no Netflix. Pesquisando... Espero não estar enganado. Muito Fake bem. news. Exato. Não vai dizer Olha aqui lá, uma o Sebastião. Exato. Não quero, obviamente. Ok. Mas... relembra só o título da curta-metragem, que assim as pessoas que quiserem podem pesquisar. Chama-se Two Distant Strangers. 2 estranhos distantes. Muito bem. Então, para quem quiser também pesquisar e ter para ter acesso aqui a esta curta-metragem e espreitar, por curiosidade, aqui está o título. E no teu caso, Joana, o que é que gostarias de deixar de mensagem? Então, eu não acrescento muito ao que o Sebastião disse, porque ele disse tudo. Eu, como mais espectadora, e o Sebastião, como profissional da área da cultura. Portanto, já disse... Desculpa, deixa-me só Sim, dizer que diz. está no Netflix, portanto acertei, não é fake news. Boa! Ok, muito bem. Eu, por acaso, não vi, mas fiquei super curiosa para ver, por isso vou de certeza procurar ver essa curta-metragem. Então, o que eu estava a dizer, deixem-me voltar aqui ao raciocínio. Quase que completando aquilo que o Sebastião disse, e tu falaste agora da curta-metragem e do cinema se aliar aqui a causas sociais, eu acho que realmente o cinema... de certa forma sempre foi muito o espelho da sociedade, daquilo que se vive, daquilo que se vê, daquilo que nos rodeia, e realmente o cinema é um dos média mais influentes que existe, e realmente é muito importante que esse meio com tanto poder se alie a esse tipo de causas sociais, que mais do que espelhar o que a sociedade espelhe também o que a sociedade precisa. E então deixo aqui mais uma vez o apelo que realmente, como o Sebastião disse, vão ao cinema, vão ao teatro, subscrevam uma plataforma de streaming, porque também já é uma forma de apoiar a cultura e a produção cinematográfica, e é isso. E também sigam aqui o Jornal de Referência para verem sem dúvida do Entela do Entela Convida, e também aqui da nossa live que fazemos mensalmente. Obrigada aos dois aqui por este bocadinho a falar sobre cinema. Obrigada pela vossa participação. À Joana, não se esqueçam de ver aqui a rubrica mensal. Mensal não, peço desculpa, a rubrica semanal do Entela, que a Joana faz sempre algumas sugestões de filmes ou séries, conteúdos que podem sempre ver e também analisar, na vossa opinião, se concordam ou não com a crítica que no fundo é feita aqui a este conteúdo. Depois temos também o nosso Entela Live, que ficará disponível mais tarde no nosso site, em jornalreferência.pt, nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, por isso podem sempre aceder mais tarde e ver mais tarde este conteúdo integralmente. Por isso, obrigada por estarem desse lado e até à nossa próxima edição do Entela Live. Muito obrigada. Obrigada. Desejo boa sorte ao jornal. Obrigada. Obrigada.